Fala pessoal, tudo beleza? Bom dia. Hoje é sábado, 2h12 da manhã, desse sábado, 24 de janeiro de 2026. Pessoal, deixa o like, comenta, se inscreva no canal você que é novo. Vocês que chegaram, sejam todos bem-vindos. Eu espero de alguma forma contribuir com vocês em algum aspecto da vida, principalmente da vida de um trader. Aqui atrás eu tenho meu gato. Eu acho que ele quer ser trader também, né? Que não sai da bota. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Vou responder umas perguntas aqui. Eu vou abordar um tema aqui que o Sam me pediu. Só que antes de mais nada, pessoal, eu só queria deixar um recado aqui para esse rapaz. Eu não sei o nome dele, tá? Mas aqui, ó, o Pub Trader, ele falou assim no vídeo que eu mostrei narrando operação ao vivo, que foi o dia de segunda, foi um trade que eu fiz em mesa. Ele fala assim: nunca, jamais faça stop gigante. Mesmo que eu tenha 1 milhão na corretora, meu stop é sempre 100 pontos. E dane-se, né? Em 22 dias úteis, todas as minhas entradas saem no 0 a 0. Porque na hora que o mercado for a favor, até as 5h30, eu saio. Essa dica é de milhões de dólares. Cara, só se for pra você, velho. Com todo respeito, cara. Você não pode chegar aqui e falar nunca faça um trade com stop gigante. Cara, você não pode falar isso, velho. Nunca, jamais faça stop gigante. Como assim? Eu acho que você não opera, velho. Desculpa. Eu tenho dúvida se você performa mesmo no longo prazo. Porque quem performa, quem é trader, jamais vai ficar falando nunca façam isso. Eu mesmo não gosto de um monte de operacional. Só que eu não tenho o direito de falar, pessoal, não façam isso. Até mesmo de FIBO, eu já bati tanto no FIBO, mas eu não tenho o direito de falar não use FIBO. Porque de repente você consegue encontrar algo que funcione para você, tá? Por mais que eu já errei também aqui de falar, não faz isso, não faz aquilo. Eu não tenho o direito de falar isso. E você também não tem, cara, o direito de falar jamais use stop longo, tá? Porque assim, o que não serviu para você, que nem você falou, que 100 pontos para você é vida, né? Você gosta de 100 pontos de stop. Bacana, cara. Você encontrou um jeito de fazer trade com 100 pontos de stop? Legal. Só que é perfil, cara. Tá? E quando você comenta isso nesse vídeo, você tá querendo tipo me dar uma lição de moral, tipo querer me ensinar, não faz isso, né? Porque você tá errado, você tá falando pra mim isso. Cara, eu não sou o dono da verdade, tá? Não sou. Mas eu entendo um pouquinho, cara. Desses 6 anos que eu tô aqui no mercado, eu entendo um pouquinho de mercado. Pouca coisa assim, não é muita coisa não, tá? Mas nunca entre no canal do cara, que eu vi você já no canal de outras pessoas, amigos meus, e você também enfatiza do mesmo jeito, sabe? Tipo, nunca faça isso, tá errado, não sei o que. E não é legal, cara. Porque, eu vou te dar o exemplo, eu tenho um amigo que ele segue meu canal, o Diogo. Cara, o Diogo opera com stop de 500, 700, 800 pontos, tem estratégia dele. Cara, e o Diogo é super vencedor, ele é trader profissional, ele é vencedor. Ele performa no mercado, cara, através de robô, tá? Então e aí? Ele usa stop longo. Então não existe a sua verdade, não existe a minha, cara. Existe aquilo que você faz funcionar para você, tá? Então nesse dia que eu fiz a operação, cara, eu tinha convicção de que o mercado ia cair. E se ele não caísse, tudo bem, eu stopo. Pô, mas seu stop era 400 pontos, exemplo, eu não ligo, cara. Eu prefiro às vezes um stop mais elástico e eu saio de zonas que eu entendo que é zonas onde o mercado tende a brigar, do que deixar o stop curtinho e ser violinado toda hora com a volatilidade do mercado, entendeu? Não. Então, amigo, depende muito do tipo de trade que eu estou fazendo. Exemplo, se eu estou num pivot point, numa região de bola, aí legal, é onde eu vou me alavancar e vou querer 100, 150 pontos de stop, talvez 200 no máximo. Mas se eu estou trabalhando com uma expectativa de uma análise técnica macro alinhado com 60 minutos, velho,
esquece, esquece, eu não vou usar 100 pontos, tá? Aí é onde eu quero espalhar minhas ordens, tá? Batendo e espalhando. Aí se vir contra o dia que você tá fazendo médio, cara, eu tenho meu limite. Qual que é o problema do médio, pessoal? O médio, a dificuldade de fazer médio é que as pessoas não sabem parar, né? Exemplo, ela vende, vamos supor, elas vendem mercado aqui, aí elas vendem aqui, elas começam a fazer médio e começam a perder a mão, entendeu? Esse é o problema do médio, aí quebra, cara, tá? Agora, se você sabe fazer um negócio bem feito com limite, eu vou te dar um exemplo, tá? Bem simples e prático. Vamos imaginar que eu queria vender aqui no Bola, na região dos 181 mil, tá? Então vamos lá, eu vendi 10 contratinhos aqui, 181 mil, bateu 181 mil, eu vendi 10, tá? Só que eu sou um cara que eu acredito que para mim daí ele não passa. E eu vou querer o que? Trabalhar essa região, tá? Então vamos lá, eu já sei quanto que eu posso perder no dia, correto? Vamos pensar assim. Então legal, só que o mercado ele bateu no Bola e continuou subindo. Então quando ele bater no 100 aqui, andou 100 pontos contra eu vou bater mais 10, tá? Legal. Só que ele não parou, ele continuou andando e foi lá na região do 200, tá? Quando ele chegar aqui no 200, eu sou um cara que quero bater mais 10 lotes. Pô, Diego, você está tentando consertar um trade que deu errado. Cara, pessoal, cada um tem um ponto de vista, tá? Eu já não enxergo assim. Eu enxergo assim, se o mercado vai andando eu tiro stop, começo a fazer besteira. Cada um tem um ponto de vista. Eu já não enxergo assim. Eu gosto de trabalhar a região, tá? E aí vamos imaginar que esse mercado continuou subindo. Legal. Então ele foi lá no 300, tá? No 300 é a minha linha vermelha. Aqui eu estopo tudo, todos os 30 lotes. Então vendi 10 aqui. Ele subiu 100 pontos, 10 contrato 100 pontos, deu 200 reais. Quando ele chega aqui eu vendo mais 10, ou seja, eu tô com 20. Então eu já tô negativo 200. Ele sobe 100 pontos, agora não é 200, é 400, né? Então aqui chega aqui eu tô com 400 mais os 200 dos 10, então eu tô com 600. Quando ele chega aqui eu vendo mais 10, né? Agora eu tô com 600 reais subindo mais 100 pontos. Com 30 contratos que dá mais 600. Ou seja, bingo, estourei 1.200 reais. Só que quando eu entro num trade desse, já pensando se ele continuar subindo eu vou fazer médio, até onde eu vou defender, eu já entro sabendo quanto que eu posso perder, amigão. É simples assim. Então já sei, pô, aqui eu vou perder 1.200, tá? É isso. Se eu subo não por 400, pô, não é 1.200. Eu vou perder aqui, no caso, 1.800. Eu já tenho na minha cabeça os números. Então fica mais fácil. Só que se ele chega aqui e não pega o meu top, olha que legal, ele volta, né? Ele começa a me pagar, ele me tira da alavancagem, de repente eu fico com 10 e pego o movimento. Então assim, não tem certo ou errado. Tem o que você acredita e vai defender. Tem o limite financeiro que você estabeleceu para perder, cara. Entendeu? Então não tem essa de stop gigante. Nunca tem stop gigante igual você falou. Não, tem stop gigante sim. Só que dosa a mão. Exemplo, eu posso perder 1.000 com 100 pontos de stop. Legal, quantos contratos eu posso bater? Pô, velho, eu posso bater 50. Ó que legal. Ó, número na cabeça já. 50 contratos, 100 pontos dá R$1.000. Legal. Só que o mercado tá muito volátil, eu quero trabalhar uma região. Pô, legal, eu vou usar um stop de 500 pontos. Quantos contratos eu posso trabalhar para perder R$1.000? 10. Qual que é a diferença de um trade para outro? Nenhum. Stop financeiro é o mesmo. Só vai mudar o tempo, o time, vai mudar o range que você vai estar operando. Então, pessoal, pense nisso, tá? E amigo, você que falou isso, cuidado, né? Não seja assim a tua verdade absoluta, tá? Não seja. Tem várias formas de trabalhar esse mercado, cara. Tem gente que trabalha com gradiente linear e ganha dinheiro. Então assim, eu não tenho direito de falar. Agora, lógico, a maioria não vai conseguir fazer um trade desse de médio, defender e estopar ali cheio. A maioria tira o stop, perde a cabeça, né? Então eu não recomendo de maneira alguma fazer médio. Tanto é que eu faço um pouco de médio em mesa. Porque mesa eu tô seguro, cara. A mesa me estopa ali, cara. Agora minha conta real vocês jamais vão ver eu fazer,
né? Esse tipo de operacional, apesar que eu posso, né? Eu consigo me controlar. Eu sou controlado hoje no mercado, né? Eu consigo ter o limite de saber parar. Fechou, amigão? Tamo junto. Não fica bravo comigo, não, pô. Pode comentar aí, cara. Ah, não pode não, Diego. Que comenta você já vem com 7 pedras na mão? Não, não vim com 7 pedras. Eu só tô falando com você assim porque você afirmou. Então, quando você afirma, eu tenho um direito de resposta. Você falou, nunca, jamais faça stop gigante. Você falou nunca e jamais ao mesmo tempo. Né? Então, ou seja, você afirmou e reafirmou. Né? E eu afirmo pra você que você tá errado. Tá? Mas enfim, vamos lá. Pessoal, tô com dor de coluna, cara. Tô com dor nas costas. Eu preciso comprar um novo suporte aqui pra minha cadeira de apoio de coluna. Mas eu vou tentar fazer esse vídeo aqui. Eu tenho que fazer esse vídeo, tá? Primeiro ponto. Vitor, não esqueci de você não, Vitão. Tamo junto, cara. Eu vou trazer a sua resposta hoje, tá? Vitão, hoje que é sábado, né? Vou ver se eu consigo gravar hoje à noite, tá, Vitor? Que o Vitor falou de vídeo muito bom, Diego. Você comentou nesse vídeo sobre trade em candle. Se puder falar sobre gerenciamento de risco para quem opera candle com entrada do rompimento de máxima e mínima e stop na máxima ou na mínima, muitas das vezes os ganhos são dinâmicos. Exatamente, Vitor. Nesse tipo de operacional, e a pessoa pode sair negativa no mês por não realizar um cálculo preciso, que vai ter, por exemplo, esse ganho de arriscar um. Exatamente, Vitor, você falou tudo, cara. Já dá, só pela tua conversa já dá pra ver que você tá maduro, cara, né? Você já tá experiente, né? E é bom, o gostoso do mercado é isso, né, pessoal? O tempo vai passando, a gente vai pegando experiência, a gente vai ficando malandro, né? E o que o Vitor tá falando é disso, exemplo, ó. Olha legal, vamos imaginar que você vai comprar um rompimento aqui, cara. Olha que barra de 400 pontos. Calma aí, mas você está acostumado a fazer barra de 100 pontos. E aí você vai usar o mesmo critério? Não. Você vai usar o stop financeiro. Se com 100 pontos você está usando 10 contratos, com 400 pontos, opa, amigão, 4 vezes maior, cara, eu tenho que diminuir minha mão, entendeu? Tem que ajustar para o stop ficar financeiro e você ter uma média que você consiga de fato perceber. E igual o Vitor falou, e não fechar o mês negativo, às vezes acertando 5 trades de 100 pontos e às vezes perdendo 2 de 400 e fecha o mês negativo, né? Por quê? Porque não fez o cálculo correto, a gestão correta de risco. É sobre isso que o Vitor está falando, eu já estou explanando aqui. Eu vou trazer esse conteúdo de uma forma mais detalhada para vocês. Cara, o Sami hoje também falou, Diegão, você faz aporte mensais? O que você acha de fazer aporte mensais? Faz um vídeo explicando esse tema se puder. Eu vou fazer logo esse daqui, Sami, o seu, e depois mais à noite hoje eu faço do Vitor, que o do Vitor vai dar mais um pouco de trabalho, eu acho. Fechou, Vitor? Aí eu trago o teu hoje à noite. Mas o do Sami é mais rápido, eu acho, tá? Porque o do Sami, cara, ele tá querendo saber se eu faço aumento, se eu faço aporte. Cara, eu não faço, Sami, tá? Eu não faço aporte. O que eu faço e o que eu vim fazendo e o que eu pretendo continuar fazendo é o seguinte, pessoal. Eu gosto muito do conceito de ganhar dinheiro no mercado, como trader mesmo, tá? Guardar uma parte em renda fixa e uma parte eu aloco como aporte, igual você falou, tá? E o da renda fixa, Diego? Eu tenho esse conceito comigo de guardar para quando chegar períodos ruins de drawdown, eu fazer uma injeção de capital no mercado no momento propício da minha estratégia, tá? Eu gosto muito desse conceito. Isso daí, cara, é assim, você tá em drawdown de 6 meses, cara, com uma estratégia bem definida, com o momento certo, cara, você fazer um aporte de renda fixa que você tira o dinheiro e coloca, injeta no mercado num ponto certo, não é o certo assim, aceitei o toba da mosca, não, cara, não, ninguém acerta. Às vezes você vai entrar ali com a mão mais cheia e ainda vai ficar mais um mês ali sofrendo, entendeu? Só que assim, cara, isso dá uma exponencializada no seu resultado, cara, que às vezes você fica 6 meses de lado ali em drawdown, só que um mês que você pega bom, de repente você, pô, legal, eu comecei com 10 contratos, fui aumentando aos poucos, 15, mas eu poderia estar operando já com 25.
eu tenho um dinheiro de 10 lotes guardado na renda fixa. E aí você está em drawdown de repente. Quando você pega esses 10 lotes que você tem em renda fixa e injeta ele ali embaixo, não de uma vez, mas coloca 3 contratos, vai sentir no mercado, vai pôr aos poucos até completar de 15 para 25 contratos, exemplo, hipoteticamente falando. Cara, quando você pegar um mês bom, você rompe o topo, cara. Então isso é fantástico, ainda mais uma estratégia onde você ganha 2 vezes mais do que quando você perde, cara, é fantástico, tá? É muito, cara, é muito exponencial, é muito, mas é muito mesmo. Então assim, Sami, eu não faço aporte mensal, tá? Eu acho esse conceito muito interessante, tá? Eu acho muito interessante mesmo, de repente alguém que tem renda, de repente de outros negócios, aluguel que recebe alguma coisa, trazer para o mercado, uma vez que já está consistente, e fazer esses aportes de forma estratégica, né? E aí é aquilo que eu sempre falo, para isso você precisa conhecer a estratégia, precisa conhecer períodos ruins da estratégia. Exemplo, hoje eu estava na mentoria com um rapaz. Hoje, sexta-feira, a gente ficou 2 horas batendo um papo aqui, fazendo alinhamento, né, discutindo a semana como que foi. Ele falando justamente disso. Diegão, como é que você vai, como é que você faz, como é que você pensa para tirar dinheiro do mercado e usar o dinheiro para comprar coisas, né? Exemplo, para você viver, comprar coisas, né? E aí, cara, isso daí é um bem pessoal, sabe? Mas bem bacana, cara, porque você passa a visão, como você pensa, e a pessoa às vezes coloca a visão dela, né? E a gente troca uma ideia legal. E foi essa a ideia, justamente disso. Então, cara, é interessante você ter um plano, tá? Primeiro, conhecer a estratégia é fundamental. Exemplo, a minha estratégia, eu já analisei aqui que eu tive os 3 anos para 2018, 19, 20. Eu tive o primeiro semestre nesses 3 anos, mais ou menos, sabe? E o segundo semestre, excelente. Mas se eu observar meu histórico, meus últimos 3 anos mudou. Os primeiros semestre tem sido excelente. E o último semestre dos últimos 3 anos tem sido uma catástrofe. Tá? Inclusive o último semestre foi o primeiro semestre que eu fecho negativo na estratégia. 2025 agora. Pô, Diego, então ferrou. Não, pessoal. A gente precisa ser muito analítico quando a gente vai tomar decisão. Exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vamos puxar aqui, ó. Julho. Nunca houve um semestre negativo, tá? Na minha estratégia. Tá? Se você puxar aqui, ó. Olha lá atrás era excelente o segundo semestre, tá? Excelente, né? E aí a partir ali de 2021 ainda tá bom. Vamos lá, a partir de 2022 começa a ficar ruim, tá? Não, foi 22 não, perdão, 23. Então de 2018 até 25 eu tenho 5 anos que é legalzinho o segundo semestre. Só que a partir de 2023 o cenário muda lá, ó. Começa a cair o resultado, né? Olha lá, ó. 2024 eu praticamente empatei. Só que 2025 eu negativei, cara. Tá? Eu negativei um pouco feio, tá? Segundo semestre, ou seja, trabalhei o segundo semestre e fiquei negativo. Só que isso não é o fim do mundo, pessoal, porque vocês têm que olhar isso daqui, cara. Pessoal, isso daqui é a aula de mentoria. Que mentoria? Eu não tenho mentoria? Tem uma mentoria lá. Vocês sabem qual que é. Tá? Mas enfim, não é para isso que a gente veio aqui, tá? A gente veio aqui para abordar o tema do Sami aí. Vamos lá. Legal. Então é isso, ó. Aqui me mostra um negativão, né? De 1º de julho até 31 de dezembro. Pô, mas Diego, mas o resultado aqui tá diferente. Não, cara, aqui é com um contrato, tá? Mas o que eu chamo a atenção de vocês? Vocês têm que ter um olhar crítico, cara. Qual que é o olhar crítico que vocês têm que ter? Se vocês pegar aqui, o que fez minha estratégia ficar negativa? Eu saio do começo do ano com 5 contratos, cara. Eu chego ali, ó, em julho com 10, cara. Então eu chego com 10. E quando eu chego em dezembro, pessoal, eu chego com 15. Vocês entendem o que eu tô falando ou não? Se eu fico com 10 fixo,
eu não passo por esse drawdown, eu não fico negativo no semestre. Mas como eu saio de 10 para 15, é óbvio que vai ficar ruim. Porque, exemplo, eu estou numa crescente. Aí eu chego no topo ali em julho com 10 contrato. E aí eu pego um mês ruim, agosto, julho, vindo, agosto, setembro, começa a ficar ruim e começa a aumentar. De 10 eu paro em 15. Ou seja, é óbvio que aí ele vai puxar bastante para baixo, né? Se eu fico com 10 no topo ali, legal. Não tinha ficado negativo. Mas não, eu comecei a cair com 10, 12, 15, entendeu? Então é óbvio que vai ficar negativo. Então quando você tem essa visão mais crítica, de fato você consegue perceber que o aumento de mão no topo vai prejudicar a sua performance, certo? Tá, Diego, mas aqui você olha e você não teve aumento de mão, você fez com um contrato e ficou negativo. Exato, cara. Exato, mas se você fizer as contas com 15 lotes, você vai ver que o 15 lote está mais caro, saiu mais caro, eu estou mais negativo do que com um lote só padrão, tá? Por conta do aumento de mão. Tá? Vai dar um desequilíbrio aqui, vai, porque chegou em dezembro eu parei com 15 e voltei para 5, entendeu? Então vai dar uma bagunçada. Mas a tendência com 15 é ficar pior do que esse com 1, tá? Então assim, isso é natural, tá? Olhar crítico para quê? Para quantidade de contrato que você está operando. Você sai de 10 e termina com 15, tá? Aqui é legal que você tenha um resultado consolidado com 1. Independente ou não, foi negativo. Tá? Nunca aconteceu de ser negativo, foi negativo. Mas quando você vem numa crescente aumentando o lote, você consegue melhorar isso, tá? Você consegue melhorar isso daqui. É porque eu comecei a aumentar de 10 para 15 num semestre que seria ruim, que já vem ruim em 3 anos, entendeu ou não? Então é natural que você vai prejudicar. Então qual que é a lógica? Pô, se eu estou chegando ali em julho, pessoal, eu tenho que começar a tirar o pé. Exemplo 2026. Hipoteticamente falando, tá? Porque não dá para saber. Porque no passado, o primeiro semestre era bom. Então agora começou a ficar ruim. Dos últimos 3 anos para cá. 2026 pode ser que ao contrário. O primeiro semestre seja ruim e o segundo seja bom. Eu não acredito nisso. Por quê? Se o primeiro semestre de 2026 for ruim, juntando com o segundo 2025 ruim, eu vou ter um ano aí sem performance, entendeu? Então eu não acredito nisso, tá? Por isso eu acredito que o cenário vai ser o mesmo do ano passado. O primeiro semestre bom e o segundo tende a cair bastante, tá? Então pensando nisso, qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é o que? Se eu chegar ali em junho legal, eu quero já tirar a minha mão, entendeu? Exemplo, cheguei em junho, hipoteticamente falando, pessoal, tô com 6 lotes. Vou imaginar que cheguei com 20 lotes em junho. Cheguei legal, o resultado financeiro, eu já começo, quero aumentar a mão, mas não, tá? Talvez eu até diminui para 15 e fica ali agosto, setembro ali performando com 15, tá? Por quê? Por já conhecer o histórico. Se um semestre é bom, o outro tende a ser ruim. Minha estratégia é mais ou menos assim. Dificilmente você vai ter um bom e um excelente. Você pode ter um bom e um mais ou menos. Agora, um bom e um excelente não. Um excelente e outro excelente não. Você pode ter um excelente e um bom. Entendeu? Aí é aquele ano espetacular. Então, primeiro ponto é esse, Sami. Pessoal, primeiro ponto é esse, conhecer a estratégia. Depois que você conhece essa estratégia, você começa a pensar: pô, Diegão, vale a pena fazer aumento de mão, aporte no mercado? Vale. Depois que você conhecer a estratégia igual eu conheço a minha, você vai identificar em que momento você está esperando. Exemplo, como eu estou vendendo o drawdown, eu estou esperando, Sami, que esse semestre seja excelente de 2026, ok? Então é legal. É legal se eu pego um dinheiro de fora e começo a aportar, tá? Porque eu estou em drawdown, cara, é legal. Se eu consigo todo mês colocar um contrato a mais, junto com o dinheiro do mercado, eu alocar um contrato de outro dinheiro que eu tirei fora do mercado, eu coloco aqui, exemplo, 2.000 todo mês, para aumentar um contrato a mais, tá? Seria legal. Porque eu tenho expectativa, baseado no meu histórico, que esse semestre vai ser bom. Chega julho ali, eu já não quero fazer isso, tá? Então, Sami, eu não faço aporte, mas com esse racional eu faria tranquilamente, tá? Conhecendo a estratégia eu faria tranquilamente.
Por que eu falo conhecendo? Porque senão você faz aporte de dinheiro fora do mercado, dinheiro da sua profissão, alguma coisa, da sua empresa. E se você tiver no período, entrando no período de drawdown na estratégia, você vai estar, cara, assim, você vai, como é que eu posso dizer? Você vai turbinar, cara, a descida da sua estratégia, tá? Você vai acelerar a descida dela de uma forma bruta. Porque imagina, você é um cara que tem, Diego, eu tô com 5K aqui para colocar aqui aporte. Se eu vou imaginar que você usa 1.000 por contrato. Então só porque você tem 5.000, você tá com 10 contratos, você vai para 15. Aí no outro mês você vai para 20, entendeu? E se você tiver num declínio na estratégia, entendeu? Aí você vai pensar que ela parou de performar e não é. E aí ela vai fazer isso daqui, ó. Imagina aqui, ó, tá subindo, tá legal, né? Com 5 lotes, com 10. Aí você com dinheiro começa a injetar dinheiro. Além do dinheiro do próprio mercado, você começa a injetar. Se você pega um drawdown, cara, é capaz de você perder esse fundo aqui, entendeu? O ponto zero era aqui, ó. Só que aqui você tava com 10 lotes. Começou com 10, tá? Aí aqui você chegou com 15 lotes, com dinheiro do próprio mercado. Só que agora você está colocando mais dinheiro do seu particular. E agora você foi para 20 lotes aqui, ó. Tá? E aí passou um mês, o mercado começou a cair. Você pôs mais 5 lotes, porque você ganhou mais dinheiro da sua empresa, do seu trabalho. Agora você está com 25 lotes. Né? E aí você ganhou no outro mês aqui, o mercado tá caindo. Aí você, não, vou colocar mais, porque, né, eu tô fazendo aporte mensal aqui. Você não tá olhando. É tipo aqueles caras fazendo média em ações, sabe? Mercado caindo, caindo, e ele comprando ação, comprando mais, comprando mais. Você tá fazendo isso, né? E aí legal, cara. O que acontece? Pensa comigo. Vamos imaginar que você tem um drawdown de 50%. Pensa comigo, com 10 lotes fixos você subiu, um drawdown de 50% desses 10 lotes seria na metade do caminho, correto? Você fez o estudo e viu que sua estratégia normal tem um drawdown de 50%. Então seria aqui na metade do caminho. Só que, meu amigo, quando você está com 15, 20 e começa a descer num drawdown com 20, 25 e põe 30, cara, os 50% de 10 não vai ser 10, tá? Vai ser 3 vezes mais. Então aquele que é 50%, velho, não tem como, ele vai ficar negativo, tá? Ele vai para menos 25, tá? Vai vir aqui, cara, vai vir aqui embaixo, ó. Então, hipoteticamente aqui você começou com, vamos imaginar, 10 mil reais, né? Você começou com 10 mil aqui, legal. Você chegou aqui no topo com 20k. Né? Você chegou no topo com 20k. Só cara, você tá descendo com 20. Você subiu com 10 e agora tá descendo drawdown com 20. Só de você subir com 10, pegar um drawdown de 50%, você já voltaria para 5, concorda? Só que você tá descendo com 20, cara, você vai voltar pro zero. Só com 20. Quando você tá com 30, cara, não tem como, você vai passar do zero, é matemática, tá? E aí, cara, você vai chegar aqui, ó, com 5 mil. E aí, velho, é onde quebra, tá? Quebra porque você começa com 10 mil reais por lote. Só que você chega aqui embaixo, já consumiu dos seus 10 mil, já passou da linha zero do ponto inicial e já tá só com 5 mil. Só que você tá com 5 mil no caixa para sustentar 30 lotes, onde você teria que ter 30 mil, entendeu? Porque você devolveu os 20k, entrou no 0 a 0, onde você foi o ponto inicial que você fez o aporte de 10 mil, e agora você está só com 5 mil para bancar 30 lote. Não aguenta, quebra, já era. Aqui deu merda, entendeu? Exemplo, pessoal. Lógico que eu não vou expor. O rapaz que está na mentoria comigo, ele passou por isso daí no dólar, tá? Ele
tava legalzinho no dólar e ele começou a alavancar, alavancar, alavancar. Cara, eu acho que ele chegou a operar no dólar. Deixa eu ver aqui, 10, 500. Cara, ele deveria estar operando 50 lotes no dólar, pessoal. Uns 50 lotes no dólar, eu acho que ele estava operando. Pelo stop, tamanho do stop que eu vi dele, stop bem grande, tá? E aí ele chegou legal, performando, performando, performando. E aí ele caiu nesse buraco, o Sami. Pessoal, ele caiu nesse buraco. Qual que é o buraco? O buraco de alavancar, alavancar, alavancar. Quando chega o drawdown, que o drawdown vai vir, pessoal. Aí é importante, pessoal. Vocês precisam estar muito maduro, cara, para entender sobre esse assunto que eu tô falando, tá? Quem tá novo ainda no mercado tá boiando mesmo, vai boiar mesmo. Nunca não chegou nessa fase. Mas o Sami que fez esse questionamento, ele com certeza está nessa fase aí. A fase da alavancagem, pessoal, é muito delicada, tá? É uma fase muito delicada. Às vezes você tem uma estratégia que performa, mas por conta de não fazer um cálculo adequado para fazer o processo de alavancagem tranquilamente, você acaba pegando algo que funciona e transformando em um bicho de 7 cabeças, né? Porque ela vai entrar num drawdown igual esse daqui que eu desenhei para vocês, que você vai achar que a estratégia parou de funcionar e não é. É o fato de você estar alavancado que causou esse desgaste todo, tá? Então, tomem muito cuidado, tá? É muito delicado esse assunto e requer muito planejamento estratégico para fazer isso, tá, pessoal? Não é difícil fazer, tá? Mas precisa muita observação do seu modelo operacional para conseguir fazer isso de uma maneira mais tranquila. Então, aconteceu isso com o rapaz. Ele começou a subir, subir, subir. E o que acontece? Uma hora desce. Uma hora o drawdown vai vir. Só que o drawdown vem com a mão pesada, pessoal. Aí devolve tudo, cara. Devolve tudo, cara. Devolve. Foi o que aconteceu com ele, né? E foi onde ele parou e ele entrou na mentoria. Ele falou: Diegão, te chamei aqui, cara. Eu não te conheço, tá? Não assisto seus vídeos. Eu vi um vídeo seu só. E o vídeo que eu vi foi esse vídeo de você chamando pra mentoria e tô aqui, cara. Aconteceu isso comigo, assim, assim. Aí ele relatou comigo, a gente trocou ideia. E ele tá junto operando comigo, né? E ele tá satisfeito. Ele fez a validação da minha estratégia com a dele. E ele ficou muito feliz. Ele falou: cara, a sua estratégia dá um banho na minha, em termos de resultado no longo prazo, né? Ele fez a planilha, o cara é estudioso. Ele comparou as duas e trouxe pra mim, mostrou as duas, tá? E é isso que é bacana, cara, né? Você entender. E aí agora ele entendeu o porquê que deu errado a dele. Enfim, é muito importante, pessoal. Vou fazer aporte. Legal. Faça uma estrutura bem montada para você não sofrer quando pegar o drawdown, tá? Porque senão você vai fazer um sistema de alavancagem onde você sai de 10 contratos, vai parar em 30. É lindo. Mas na hora que vir um drawdown dos 10, você não esquece, você está com 30. Entendeu? E aí na hora que vir um drawdown, cara, os 30 contratos é uma carreta sem freio. Subiu com 10, estava leve, você está carregado agora com 30, pensa comigo. Na hora que vir um drawdown, cara, cuidado, tá? Cuidado, você devolve tudo. E aí pior do que devolver tudo, que já é, não sei se é pior, é chegar lá embaixo, aonde você deveria estar com 10 contrato por conta do valor financeiro que você tem disponível para operar, você está com 30. Aí você faz as contas e você fala: meu Deus, se eu tomar 4 stop aqui, morreu. Acabou. Né? Então é isso. Diego, e como é que você recomenda para fazer? Do jeito que eu falei. Isso é minha visão, tá? Cada um tem a sua e cada um tem que descobrir a sua dentro da sua planilha, dentro da sua estratégia, tá? Mas a minha visão é essa, cara. Legal, eu tô com dinheiro para aumentar a mão. Eu tô no momento bom? Primeira pergunta, tô. Por quê? Vamos lá pro gráfico. Então vamos lá, quando eu puxo o gráfico, longo prazo, pessoal, longo prazo, tá? Eu tô no momento bom? Tô.
Eu tô numa quedinha legal para aumentar a mão. Tô. Então, a primeira pergunta é essa. Responde a primeira pergunta. Tô. Por que que eu tô num momento bom? Só por causa do drawdown? Não. É o drawdown que eu tô, mais o tempo que eu tô nesse drawdown. Aí, legal. Aí eu começo a olhar para a minha planilha, para os meus 8 anos de backtest, para os meus 8 anos de estudo, né? Pela minha experiência de mercado que eu estou aqui vivenciando desde 2023 com essa estratégia, enfim, eu começo a olhar para trás e começo a ver, pô, legal, qual o período máximo de drawdown que eu já fiquei sem performar? 7, 8 meses, legal. Quanto tempo eu estou sem performar? 7 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses. Pode ser janeiro, 8. Eu estou próximo de romper topo? Tô, por quê? Porque eu estou 8 meses de lado. Historicamente, esse foi o limite. Pode exagerar? Pode vir 9, 10 meses, pode vir. O mercado, como eu sempre falo, ele sempre vai exagerar, ele sempre vai fazer algo diferente do que ele nunca fez. Eu preciso estar preparado para isso. Minha estratégia, Diego, no pior cenário perdeu R$ 1.000. Cuidado, vai ter um dia que ela vai perder 1.300. Ela vai exagerar para um lado. Minha estratégia, Diego, no melhor momento, ela ganhou R$ 1.000 por mês. Ela também vai exagerar, vai te dar 1.300 também, 1.500 no mês, em um ano atípico, tá? Então é assim, o mercado ele vai exagerar. E você precisa estar preparado, você precisa ter essa margem, né, de erro, tá? Então, eu considero a melhor forma de fazer isso é identificando, primeiro, o drawdown. Pô, meu drawdown médio é 40 a 50% do topo ao fundo. Pô, eu tô nesse momento? Tô. Primeiro, validação para aumentar a mão. Pô, meu pior momento, Diego, é 6 meses de drawdown. Nunca aconteceu mais do que isso. Eu tô há 5 meses sem ganhar dinheiro. Segundo ponto para você aumentar a mão, tá? Então, eu gosto do conceito, Sami e pessoal, de você ir guardando o dinheiro para um momento ruim, cara. Para um momento de oportunidade. Pense igual o Buffett. O Warren Buffett não tá com dinheiro em caixa? Esse velhinho sabe de alguma coisa, cara. Porque esse cara tá no game há muitos anos, né? O mercado tá esticando, pessoal. Eu não quero ser cavaleiro do apocalipse, nada disso. Pode ser que o mercado bata 200 mil pontos e vai continuar embora, né? Mas será? Será que essa euforia toda não vai vir alguma surpresa aí? Porque cada 4, 5 anos tem uma surpresa, né? Eu já vi pessoas analistas de gráfico que mostram. A cada 4, 5 anos o mercado entra num bear market terrível. Bear é bull market, né? Agora nem lembro. Tô 2h49 da manhã. Eu não sei nem se eu tô bebendo água ou cachaça, cara. Eu não tomo cachaça, mas vai saber. Uma hora dessa é bear market. Bull eu acho que é sobe, é. Nem sei, cara, enfim. Vocês entenderam. Então, os caras fazem estudo que a cada 3, 4 anos o mercado dá uma pancada de 50%, cara. Aí você olha para o Bovespa esticado. De novo. Pode subir ad eterno. Mas aí você olha o Warren Buffett com caixa trilionário. Aí você vê Trump promovendo a paz, né? Quem é ele para promover paz? Enfim, Rússia junto, tudo ali junto. Estranho, né? Vocês não acham estranho? Aí você olha os bancos aí. Master, Will, Banco do Joãozinho daqui a pouco. E o mercado subindo assim. Estranho, né? E aí já começando a sair na mídia. Bovespa, topo histórico. Cuidado. Já começando a chamar as pessoas físicas. Então, enfim. Esses momentos são os momentos bons de você comprar baratas coisas. Como foi na pandemia. Só que nós não somos investidores. Nós somos trader. E trader aproveita o quê? Momentos caóticos, né? E você não precisa aproveitar o momento caótico do mercado. Mas você precisa aproveitar o momento caótico da sua estratégia. Essa é a visão de um trader, tá? Então, seja um investidor da sua estratégia no ponto correto, tá? Recomendo sim fazer o aporte, só que aquilo, daquele jeito, Sami, tá? Imagine que você usa 1.000 por contrato. Chegou, comecei a estratégia aqui com 10 mil, estou usando 10 contratos.
Legal, você acredita, Diego? No primeiro mês, cara, eu ganhei 6 mil reais. E aí eu fiz as contas, pô, se eu uso 1.000 por contrato, eu posso colocar mais 6 contratos e ir para 16. Não faz isso, Sami. Entendeu? Pessoal, não faz isso. Me escuta, por favor. Tá? Senão depois vocês vão cair num buraco e vão falar, pô, o Diego me avisou. Não faz isso. Eu sei que às vezes você vai ver o mercado indo, continuando indo embora, você vai falar, cara, eu não devia ter dado ouvido ao Diego. Se eu tivesse feito, olha, meu, eu tinha ganhado no primeiro semestre 20 mil a mais. Ah, o Diego não sabe nem o que está falando. Não, não vou perder a oportunidade, cuidado. A gente, como trader profissional, a gente primeiro tem que pensar em preservar nosso capital. Ganhar dinheiro é consequência, é no longo prazo. Que adianta você ganhar rápido, né? Cara, ganhou rápido, cara. É igual ao mercado. Quando o mercado sobe rápido, pessoal, na mesma proporção ele devolve. É rápido também. Quando cai é pior, viu? Gráfico de performance é a mesma coisa. Observa. Para subir, porque falar não vale, né? Eu gosto é de mostrar, eu gosto de prática, cara. Porque falar não vale. Para subir, pessoal, isso daqui, ó, uma briga, cara. Mas quando chega aqui, ó o tranco aqui, ó, vapo, sabe? Parece que o elevador soltou o cabo de aço, aí conseguiram prender. Na hora que o elevador tava caindo, conseguiram segurar o elevador com cabo de aço, né? Tinha soltado o cabo de aço. Cara, o mercado é desse jeito. A nossa vida é assim. Em tudo na vida, para construir é uma dificuldade, mas para você destruir é um vacilo. Exemplo, para mim construir um relacionamento com a minha esposa na base da confiança, leva tempo, pessoal, não é do dia para noite. Você se conhece, você casa, tal, vai adquirindo confiança, né? Para mim destruir só basta ela estar lá, ó. E eu aqui trancado de madrugada e fazendo besteira, né? Vendo que não deve, é ou não é? Para destruir, cara, você só precisa de um instalo ali, você põe tudo a perder. A vida é desse jeito. E o mercado também. Então, para construir é difícil, né? Então não se empolgue. Constrói devagarzinho. Porque na hora que for para destruir, meu amigão, se você tiver alavancado, pode ter certeza, o mercado não vai ter dó de você. Ele vai tomar tudo. E tenha certeza, a sua estratégia, ela não é um santo graal. Ela vai ter períodos ruins, tá? Períodos de drawdown. A não ser que você for um Einstein do mercado financeiro, aí você vai ter uma curva ascendente pro resto da vida, né? Pode ter, lógico que pode ter, sempre tem, pessoal. Eu não duvido de nada, sempre tem, né? Sempre tem o Neymar, né? O Messi, sempre tem, tá? Mas eu não falo para exceção, eu falo para pessoas comuns como eu, né? Eu não sou exceção, tá? Então, o legal é isso. Então é isso. Pô, fiz 6 mil, Diego, no primeiro mês. Eu tô usando R$ 1.000 por contrato, porque minha estratégia é uma estratégia onde eu busco 100 pontos e meu stop é 150. Pessoal, esse tipo de estratégia onde o stop é curto, você precisa de menos capital, é óbvio, é matemática. Você consegue às vezes com R$ 1.000 trabalhar, tá? Um contrato. A minha estratégia, como tem 400 pontos de stop, 1.000 contratos já fica bem apertado. Dá para fazer? Dá, né? Mas já fica muito apertado. Se pegar um mês ruim, de topo a fundo você quebra, tá? Então é perfil. Então legal, Diegão, achei a estratégia R$ 1.000 por contrato. Primeiro mês fez 6 mil. O que você recomenda? Então você fazer esse aporte é interessante já, né? E nessa alavancagem? Não, cara, não vai. Coloca metade. Coloca 3 contratos. Coloca 3 mil. Sabe os outros 3? Renda fixa. Caixinha da Nubank. Ah, a Nubank vai quebrar porque o Will quebrou. Não sei, cara. Faz o que você quiser. Põe no Bradesco. Enfia debaixo do seu colchão. Sei lá. Mas não põe na estratégia. Legal. Pô, Diego, aí no outro mês, Diego, com 13, você acredita, meu? Eu ganhei 13 mil reais. A estratégia foi um animal, cara. Ela me pagou 1.000 por contrato. Mas se eu tivesse com 16, não tivesse dado ouvido a você, eu tava com 16 mil. Eu não estaria com 13. Quem pensa assim é mente pequena, tá? Quando vi um drawdown, então não. Legal, deu 13 mil. Velho, você tá arrebentando. Mas quanto mais você tá arrebentando, mais próximo do mercado te arrebentar um pouquinho, você tá. O mercado, meu amigo, ele vai querer um pouco do dinheiro. O mercado é assim, ele te dá, te dá, te dá. Depois ele falou, dá um pouquinho daquele dinheiro lá que eu te dei muito, tá? Eu tenho que pegar um pouco aqui. É assim, cara. Esse game é desse jeito. Não existe só te dá, te dá, te dá, te dá. Não. Chegar lá no mercado e falar, agora me dá um pouco aqui também, tá? É assim. Então, legal.
ganhou 13 mil reais no segundo mês. Olha que legal, fez 6 mil no primeiro. A estratégia é excelente no segundo mês, você fez 13 mil. Cara, 13 mil, divide por 12. Vai dar o que? 6,5. Arredondar para menos. 6 mil. Você pode aumentar mais 6 contratos. Então você foi de 10 para 13. De 13 agora você vai para 19. Cara, eu não iria. Sinceramente, eu não iria para 19. Eu não aumentaria 6 contratos. Eu aumentaria 4. De 13 eu vou para 17. Tá? 4 mil reais você põe. Aumenta 4 contratos, vai para 17. E aí, os outros 9 mil que sobrou, você guarda de novo na renda fixa. Você já tem 9, você já tem mais 3 mil do primeiro mês e mais 9 do segundo. Só que você está com 16 contratos, amigão. Tá? E você está correndo um risco ainda de pegar um drawdown muito violento. Sabe por quê? Não esquece, você saiu de 10. Você está com 16 no topo. Se vir um drawdown de 50%, ele não vai ser 50%, ele vai ser 70%, 80%, tá? Porque você sai de 10 para 16, você aumentou 60% a sua exposição. O drawdown é medido com a mão fixa. 50% de drawdown é com a mão fixa. Com a mão variável aí, meu amigo, você pode pôr mais, tá? Mas por isso que é interessante você guardar o dinheiro. Porque quando você guarda o dinheiro, legal, graficamente, olha pessoal, presta atenção nisso. Vocês não vão achar isso daí por aí, tá? Isso é muito importante. Vamos para a calculadora. Aqui é vídeo longo mesmo, tá? Isso daqui é aula. Na minha opinião é aula, tá? Então pensa comigo. Você está com 16 lotes. No topo. Com 16k. Ou seja, 16 mil para operar 16 lotes. Concorda ou não? Se o mercado cair com você com 16, ele não vai dar 50% de drawdown. Se você saiu de 10 aqui, pessoal, e você chegasse no topo com 10, e sua estratégia tem 50% de drawdown, com 10 você vai voltar para 5. Como você está com 16, cara, esse mercado vai voltar aqui, tá? Ele vai voltar aqui uns 80%. Graficamente, presta atenção aqui. Graficamente vai ficar feio, tá? Vai ficar mais ou menos comparado com o que aconteceu aqui comigo, tá? Aqui atrás, ó. Eu saio de 4.400 e volto para 1.800, tá? O que? 75, quase 80% de drawdown, tá? Mas aí vem uma coisa importante. Esse drawdown do gráfico, ele não representa o drawdown real. Presta atenção nisso daqui que eu vou falar, pessoal. Por que, Diego, ele não representa o drawdown real? Porque você guardou dinheiro. Tá? Graficamente, quem olhar, ô Sami, pessoal, quem olhar para o seu gráfico de performance, vai falar, cara, você é um péssimo trader. Porque você estava com 10 mil reais aqui para 10 lotes, e aí você subiu, fez 16 mil, e agora você voltou aqui para quase 10 mil de novo. Você de repente está com 12 mil, você devolveu uma boa parte, você devolveu aí, sei lá, você devolveu aí 70% dos seus ganhos, né? Graficamente, pessoal, é isso mesmo, tá? Às vezes o gráfico ficava de performance fica com uns buracão, tá? Não fica aquele gráfico linear, não. Às vezes vai ficar uns buracão, tá? Por conta do que? Da alavancagem, né? O meu mesmo, se você olhar, o meu gráfico, você vê que tem uns buracão. Sabe por que meus gráficos... Ó, meu gráfico é bem linear aqui no começo, porque a mão leve. Por que meu gráfico tem esses buracão maior aqui? Por conta da mão pesada, pessoal. Como assim, Diego? Eu não tô entendendo, eu sou mais novo, eu não entendo. Aqui, ó. Quando eu começo com 2. Mas quando eu chego no final do ano passado, eu chego com 15, entendeu? Aqui, ó. Eu chego com 15, amigão. Então é óbvio que o mercado vai dar uns buracos maior aqui, tá?
tá? Então é a mesma coisa, você vai sentir esses buracos maior na performance, mas calma aí, cara. Lembra lá que você guardou 9 e você guardou mais 3? Você guardou um total de 12k. Então você tem 12k na fixa. Você tem 12k guardado na fixa. Então se você fizer a conta, você tem que fazer a conta de drawdown, pessoal. Isso daqui vale ouro, pessoal. Mas é aquilo, né? Então você tem que fazer a conta do que? Do drawdown. Cara, eu cheguei no topo, tô com 16. 16 com 12. 16 mais 12. Nossa, eu fiz a conta errada. Vai, 16 mais 12. Me desculpa, pessoal, são 3 horas da manhã, né? Então são 28k. Então você tem 28k. 28k. Um drawdown de 50% dentro da sua estratégia, você voltaria para 14k. Concorda comigo? 14k. Então quando você olha para o gráfico aqui, por mais que chegou a bater 16 mil, então aqui está com 16, certo? Você vai devolver 14. No caso você tem 9 com 4 lá guardado, não é isso? 9 com 3. Tinha guardado 9, guardou mais 3, deu 12. Isso, 12 com 16, tá? Então você fez 16 mil aqui. Você vai ficar com 14k, isso, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu não me perco, cara. Nossa, tava fresquinho na minha mente, agora eu me perdi, cara. Deixa eu ver aqui. Tá, legal. Vamos lá, 16k. Então você tá com 16k. 50% vai devolver 14, né? De 16. É isso mesmo, você vai chegar aqui embaixo, ó. Você vai chegar aqui, você vai ficar aqui, hipoteticamente, com os seus 10. Você vai ficar com 10, vai devolver 14. Você vai ficar com 12 mil aqui, ó. Ou seja, se você fizer as contas aqui, o drawdown vai dar o que? 12 mil? Para quem tava com 10, você voltou tudo, né, cara? Você voltou tudo aí. Você voltou 80%, é isso mesmo. Você voltou na casa de 80% de drawdown no relatório de performance. Mas se você fizer essa conta, quando chegar em 12 mil, você tá com 10 aqui, mais 2 mil, porque chegou em 12 mil. Você está com 10 que você aportou, mais 2 mil de lucro. Só que você tem mais 12 guardado. Então 12. É isso mesmo? 10, 12, 24, 28. Deixa eu ver aqui se eu me perdi aqui, cara. Nossa, 3, eu tô com sono, cara. Tô morrendo de sono. Tá, legal. Então você desceu aqui, você tem um aporte de 10. Legal, você subiu 16. Tá com 16k, só que você tem guardado lá mais, deixa eu ver aqui, eu acho que eu me perdi nessa conta aqui. Você tem 16k aqui, mas só que você guardou 9 com 3, você guardou 12. 16 mais 12 igual a 28, tá legal. Então se você pegar, você desconsiderar esse gráfico aqui, você não pode considerar aqui 80%. Nossa, caiu muito, minha estratégia parou de funcionar. Não, não, não. Você tem que considerar o drawdown total do dinheiro que você tem. É isso, tá? Então se você tem 16k aqui, chegou no topo, mais os 12 que você tem guardado, você tem um total de 28 mil. Então, se o mercado chegar a te deixar com 14 mil, você está com 50% de drawdown, entendeu ou não, pessoal? Então esse daqui, o relatório de performance, ele não é válido para isso. Porque você tem mais dinheiro guardado que da própria estratégia. Então um drawdown aqui não representa esses 80%, ele não representa esses 80% aqui, que vai estar no seu gráfico de performance, ele não representa o drawdown real da estratégia, tá? Porque ele está bombado. Como assim, Diego? Ele está bombado? Ele sai de 10 e chegou a 16. Então ele está adulterado, ele não é real. Ele é real no relatório de performance. Mas quando você pega o valor total que você fez e o que você guardou, mais o inicial que você colocou, e mais o que você fez de lucro, somado 28,
você tem que ter 14 mil reais sobrando aqui, quando ele chegar aqui no fundo, entre o que está na corretora e o que está guardado, tá? Você tem que ter 14 mil reais sobrando, tá? Que aí sim vai representar o quê? Os 50% de drawdown que você estudou na sua planilha, tá? É esse cálculo que eu gosto de fazer. Então, esse drawdown aqui, pessoal, que vocês às vezes vê aqui no meu relatório, ele pode chegar aqui embaixo, pessoal, mas ele não é real. Ele é real aqui no Profit, mas ele não corresponde a um drawdown, exemplo, de 80% da minha conta total. Porque eu tenho um dinheiro guardado, que eu fui guardando, né? Que eu comprei o carro e tudo mais. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, às vezes, vocês vão ver o mercado chegar aqui embaixo. Isso aqui, pessoal, de novo, é aula de mentoria. Como dizem os gurus. Então você vai ver o mercado chegar aqui e você vai falar: nossa, Diego, a sua estratégia parou de funcionar. Não! Eu saí de 2 contratos para 15. É óbvio que eu vou ter umas pancadas dessa aqui embaixo. Mas o que eu tenho que levar em consideração? Tudo que está guardado, com tudo que eu aportei inicialmente, certo? Tem que dar uma soma. Vamos imaginar, eu iniciei com 10 mil, fiz 30 mil, fiz 40 mil no total. Então 30 que eu fiz no mercado, mais 10 inicial, 40. Ou seja, é natural que se minha estratégia tem 50% de drawdown, eu tenho que estar sobrando 20 quando chegar aqui no fundo. Vocês entendem? Eu espero que vocês tenham entendido. Bem simples, né? E objetivo aqui. Então é a mesma coisa, meu amigo Sami, pessoal. Se você chegou no topo com 16k e você foi fazendo reserva de emergência para alocar, cara, quando ele chega aqui embaixo, por mais que o gráfico vai estar feio, você tem que ter 14 mil guardado, tá? Para fazer aporte aqui, que vai representar os 50% na realidade de drawdown, não 80%. Eu espero que tenha sido claro, né? Quem está mais avançado vai entender o que eu falei. E aí é nessas horas, pessoal, que eu gosto de fazer o aporte do restante todinho que está aqui disponível, tá? Eu gosto. Eu não gosto desse conceito de diminuir na mão conforme está em drawdown. Eu não gosto, tá? Eu gosto de manter a mão. Para isso eu vou suportar o processo de rebaixamento de capital com mais brutalidade no relatório de performance, né? Mas eu não estou aqui para ter um relatório de performance lindo. Eu não quero impressionar vocês com um gráfico lindo. Não, cara. Eu quero ganhar dinheiro. Então, para mim, o que vale não é aqui só. Para mim, é o que vale o que eu já acumulei com isso daqui. O que eu já guardei com isso daqui que está fazendo. Tá? Isso para mim que vale. Porque na hora que eu injetar, depois que eu tiver, vamos supor, eu fiz 50k. Certo? Eu saí de 5 contratos, cheguei a 20 contratos, eu fiz 50 mil reais. Eu tenho guardado 25 mil. E os outros 25 mil foi onde eu fui aumentando a mão. Legal. Quando ele devolve quase tudo aqui, você vai olhar e vai falar: nossa, Diego, esse gráfico seu é horrível. Meu amigo, eu tô com metade de drawdown só, porque os outros 25 mil tá guardado. E aí é onde eu pego esses 25 mil e faço essa estratégia voltar pro topo. O gráfico vai ficar uma loucura, né? Não vai ficar bonitinho, sabe? A pergunta é para vocês agora: vocês querem um gráfico bonitinho, reto, ou vocês querem ganhar dinheiro? Então comece a pensar nesse conceito, tá? Eu acho que eu fui claro aqui. Diego, não entendi merda nenhuma. Se todo mundo falar que não entendeu merda nenhuma, eu refaço essa aula, porque são 3h10 da manhã, eu estou morrendo de sono, coluna doendo, mas eu fui claro. Eu tenho certeza que eu entendi o que eu falei. Se eu entendi, não é possível que vocês não vão entender, né? Eu que sou mais cabeçudinho, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sami, eu espero que eu tenha sanado sua dúvida, tá? Então só presta atenção nesse detalhe, Sami. Vai aumentando a mão, mas vai guardando. Mais guardando do que aumentando a mão, meu amigo. Porque só a caminhada aqui é longa como trader. Você quer ser trader pro resto da vida, né? Então, não se preocupe em chegar rápido. Agora, o que é interessante, pessoal, que eu vou trazer aqui agora a cereja do bolo, para quem gosta de cereja. O que é legal, vocês que querem ser trader, vocês que já são trader, cara, o que é legal é vocês terem meta, pessoal. Exemplo, eu não tinha meta comprar o carro, tá entendendo? Eu não tinha essa meta. Mas tem a meta clara. Exemplo,
É o que eu tava conversando com o rapaz de novo hoje da mentoria. Eu falei pra ele, cara, a esposa dele apoia ele, é bom, bacana, velho. Legal. Eu falei pra ele, converse com a tua esposa, tem uma meta definida, exemplo. Ele falou, exemplo, se eu quero comprar uma televisão, como é que eu faço, Diego? Eu uso o dinheiro do mercado, como é que você faria? E aí eu expliquei pra ele, cara, comece a se premiar conforme você vai bater no meta. Exemplo, ele começou com 8 lotes, ele já tá no nono lote, ele já foi pro 9 lotes, tá? Tava com 2.000 e pouquinho positivo, ele já foi para 9, né? Enfim, eu falei para ele, cara, coloca a meta. Minha meta é pegar, fazer o dinheiro no mercado e com esse dinheiro fazer a alavancagem, tá? Eu vou usar o dinheiro para me alavancar e guardando um pouquinho, aquele conceito de guardar um pouquinho até bater 20 lotes. Então, beleza, tô com 9. Cara, com 9 lotes para chegar em 20, pessoal, é rápido, não demora muito tempo. Lógico, quando eu falo rápido, não é de um mês para o outro, tá? Mas, exemplo, ele começou comigo agora, com 9 lotes. Até o final do ano ele tá com 20 lotes, tá? Tranquilamente ali, ele tá com 20 lotes. Então, o que eu falei para ele? Coloca a meta. Quando chegar em 20 lotes, aí você pega e fala com a tua esposa, ó, bati minha meta. A partir desse momento, você começa a se premiar. Legal, com 20 lotes, média é 4.000 por mês, baseado na minha estratégia, na minha estatística, 4.000 por mês. E aí eu falei para ele, aí você começa a se premiar. Não é 4.000 mês, é média. Cara, com 20 lote vai ter mês que você vai fazer 10 pau, 15 pau, 8 pau, 7 vai perder 5, vai perder 8 também. Imagina, primeiro mês lá, com 20 contratos faz 15 pau. Pagou imposto de renda, vai sobrar ali 12. Tira o custo operacional, os 500 reais, sobra 11,5. Cara, vai lá e se premia. Pô, vou fazer uma viagem com a minha família, né? Vou curtir um pouco o dinheiro. E não tem problema, você estagna ali nos 20 contratos, fica de boa com 20, mas começa a curtir a vida. Eu falei isso para ele hoje, tá? Mas tem a meta clara. E aí você começa a curtir a vida, vai ficar 6 meses ali curtindo a vida, tudo que for ganhando vai usando, né? Não, aí você não precisa guardar, de repente guarda um pouquinho tal, ou não guarda, só que também não vai aumentar lote. Vai usando, vai usando. Vai chegar uma hora que você vai falar para sua esposa, pô, eu queria ganhar um pouco mais, né? Aí você vai fazer o planejamento de novo, de aumento de lote. Aí eu quero ganhar agora, Diego, eu quero ganhar 6.000. Legal, então, cara, tem que sair de 20 lotes para 30 lotes. Faz o projeto bonitinho, vai devagarzinho. Quando chegar no 30, chega em 30, tô ganhando 6, começa de novo. Vai curtir. Pessoal, essa é uma ideia, tá? A minha ideia é chegar em 50 lotes na conta real, tá? Eu saí de 5 para 15, não se esqueçam disso, tá? Quando eu saí para cheguei em 15, né? Eu fui lá e fiz besteira e comprei o carro, tudo bem. Isso eu não tenho como reverter. Quer dizer, já reverti, tá? Eu tô voltando a operar 13 lotes, tá? Eu tô com 6 na real e agora eu tô com 7 lotes da 07 na mesa que vai operar a mesma estratégia. Então eu já resolvi esse problema. Esse problema eu já sanei, tá? Graças a Deus eu conversei com a minha esposa hoje, falei para ela hoje, né? Olha que legal, como Deus é bom. Eu tô voltando para os meus 15 praticamente já. Tô com 13, só tô um desfalque de 2 contratos. Só que eu só perdi praticamente um mês, né? Eu só perdi um mês. Era para me estar com 15 desde o começo do mês já. Que era voltar com meus 15 que eu cheguei em outubro ali até novembro, né? Era para eu voltar em janeiro com os 15. Tudo bem. Eu não consegui, então eu perdi só janeiro praticamente. Que a partir de terça-feira eu tô com mais 7 na 07 e voltei para 13. Não é 15, mas está 13, tô próximo. Então deu slot, não vai fazer muita diferença. Então, o meu planejamento era esse, pessoal. Era chegar em 50, certo? Para quê? Quando eu chegar em 50 lotes na conta real, eu quero dar uma tirada de pé, sabe? Desalavancar. Eu quero começar a usar um pouco o dinheiro, pessoal. A ideia aqui não é ficar aumentando o lote, aumentando igual um doido, um maluco, né? Aqueles caras que entre pirâmide financeira, fica só reaplicando, quando vai ver, para de funcionar, ele não recebe. A minha ideia não é essa, tá? A minha ideia é o que? Chegar em um nível que eu quero tirar o pé. Pode ser que até antes, pode ser que eu chegue em 30 lotes na conta real e eu falo, cara, tá dando 6 de média, num ano muito bom tá dando 8, 9 de média. Cara, eu vou curtir um pouco, tiro o dinheiro, curte um pouco, depois faço um novo projeto de alavancagem. Então, pessoal, tenha isso bem definido, cara. Você quer ser trader profissional ou já se considera um trader profissional? Tenha isso bem definido em mente, cara. Tenha um projeto em mente, tá?
esse ano, exemplo, eu vou trazer a minha vida pessoal. Esse ano eu vou chegar em 50 lotes, tá? Não na conta real, mas no geral, conta real, mesa, eu vou chegar em 50 lotes. Eu acredito que até junho eu tô operando 50 lotes, tá, pessoal? E quando eu chegar nesse feito, eu tô ganhando 10 pau de média, tá? 15 pau de média no ano muito bom, tá? Esse é meu projeto. Eu tô falando de 120 pau, 150 mil no ano, tá? Não vou fazer tudo isso provavelmente, porque se eu chegar lá no meio do ano com 50 lotes, eu só vou ter mais metade do ano para continuar com 50 lotes e na metade costuma ser muito bom de julho para frente, né? Então não quero pensar nisso. Mas se eu chegar em 50 lotes, meu amigo, eu já tô em outro patamar, pessoal, é outro game, tá? E o que diferencia eu de você? Nada. Coragem, talvez. Validação de estratégia, de método, né? Validação de um plano de ação para aumento de lote, talvez só isso que diferencia. Então é isso. Tenha bem claro e definido qual é o seu plano. Não precisa contar. Eu tô aqui abrindo para vocês o meu porque eu sou um youtuber, né? Eu virei youtuber. Eu tô influenciando pessoas aqui a ser trader, né? Mudando a vida de pessoas. Então eu acho que é justo eu trazer um pouco da minha particularidade, né? Fechou? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Valorizem, pessoal. Eu sei que muita gente não quer valorizar, mas valorizem isso, porque não é que eu sou melhor, não. Mas, cara, ninguém vai ficar 3 horas da manhã falando de um assunto à toa, né? Eu tô aqui porque eu gosto, tá? Mas eu também gosto de ser valorizado, tá? Então, quem puder, pessoal, vá lá, seja membro do canal, ative lá, pelo menos um mês, pega o conteúdo que tem lá, tá? Coloque em prática, vê se faz sentido para você, faz um plano igual eu estou falando aqui, começa a visualizar a esperança de ser trader, que foi embora talvez. Fechou? Essa é a melhor forma de você me retribuir, tá? É a melhor forma. Não tem outra forma, né? Fechou? Agora eu queria que vocês comentassem. Pô, gostei. Fiquei com dúvida. Você falou um monte de groselha. Eu acho que você estava bêbado. 3 horas da manhã, Diego. O seu cérebro não funciona. Você não tá legal. Até seu gato tá aqui atrás de você já te chamando para ir embora. Olha lá, meu gato lá. Quer ir embora. Eu abrir a porta e ir pra lá, pra cama. É muito importante o seu comentário para mim, cara, o seu feedback, porque senão não faz sentido, né? Eu ficar aqui 1h07, 3h20 da manhã, batendo um papo e de repente inútil, de repente não serviu para nada. Então preciso muito do feedback de vocês, tá, pessoal? Fui, espero que vocês tenham gostado.